Mais de 2 décadas após sua morte, novas revelações continuam a surgir sobre como a princesa Diana viveu sua vida. Agora, Lady Sarah McCorquodale supostamente revelou que desempenhou um papel de cupido na história de amor real entre a princesa Diana e o príncipe Charles. Mas essa história não vem sem uma reviravolta. Então, quão verdadeira é essa coroa? Especialmente porque algumas histórias são impressionantes demais para acreditar. Vamos contar tudo para você neste vídeo. Inscreva-se no canal para mais conteúdos como este. Vamos começar. Lady Sarah McCorquodale recentemente comemorou 44 anos de casamento com seu marido, Neil McCorquodale. De acordo com relatos, Neil é um homem sólido, muito estável, reservado e tranquilo, com um bom senso de humor, o complemento perfeito para Sarah. No entanto, antes de Neil aparecer, havia Charles. A irmã da princesa Diana, Sarah, e o rei Charles, que na época era o príncipe de Gales, tiveram um breve relacionamento em 1977, quando ambos estavam na casa dos 20 anos. Ela chamou a atenção de Charles em uma festa em Windsor Castle durante o Royal Ascot. O príncipe gostava do espírito irreverente e do humor de Sarah, e eles se faziam rir. O breve, mas saudável romance deles envolveu partidas de polo e um convite para Balmoral. Por um tempo, Sarah estava no centro das especulações sobre um possível noivado com Charles no final dos anos 1970. No entanto, esses rumores foram interrompidos abruptamente em 1978, após uma viagem de esqui a Closters. Sarah revelou em uma entrevista que não estava apaixonada por Charles. Ela se descreveu como uma pessoa mais intensa, ao contrário de Charles, que preferia relacionamentos que se desenvolviam lentamente. Posso assegurar que se houvesse algum noivado entre o príncipe Charles e eu, isso já teria acontecido. Sarah também admitiu que, embora gostasse de estar com Charles, não tinha intenção de se casar com ele, acrescentando: "Eu não estou apaixonada por ele, e não me casaria com alguém que eu não amasse, fosse ele o lixeiro ou o rei da Inglaterra." Naturalmente chateado com as revelações, Charles supostamente terminou o caso deles. No entanto, ambas as irmãs permaneceram em seu círculo, inclusive comparecendo ao seu aniversário de 30 anos em novembro, no Palácio de Buckingham. Aqui é onde fica interessante. Apesar do fim do relacionamento, não houve ressentimentos, e Sarah mais tarde se orgulhou de ser a casamenteira de Diana e Charles. A princesa Diana, de 16 anos, e o príncipe Charles, de 29, se conheceram pela primeira vez em um baile em Althorp. Na época, Charles estava visitando Sarah na propriedade da família, que tinha 1.500 acres em Northamptonshire. O príncipe pediu a Diana que o conduzisse em um passeio pela galeria de fotos de Althorp. Depois de uma noite maravilhosa, não houve mais comunicação entre eles. Charles e Diana se reencontraram em julho de 1980, quando ambos participaram de um evento de polo em Sussex. Ambos foram convidados para passar o final de semana na casa de Philip de Pass, um amigo em comum em Sussex. Muita coisa havia mudado para Charles nos 3 anos anteriores. Por exemplo, como herdeiro do trono, ele estava enfrentando uma pressão considerável de sua família para encontrar uma esposa adequada com quem pudesse se estabelecer. As opções em seu círculo social e faixa etária estavam cada vez mais escassas, e seu amor de longa data, Camilla Parker Bowles, estava casada. Em outra ocasião, Charles sofreu um revés pessoal devastador após a morte de seu mentor, Lord Mountbatten, no verão anterior. Quando Diana se viu novamente com Charles, parecia o momento perfeito. Ela intuiu que o príncipe poderia se beneficiar de um pouco de ternura. Sarah talvez tivesse um histórico acadêmico reduzido, mas sua intuição emocional estava em plena potência. Ela percebeu corretamente que a forma de penetrar a reserva real do herdeiro do trono era apelar para suas profundas reservas de autossimpatia. Charles teria sido tocado pela observação de Diana de que ele estava solitário e precisava de cuidados. O casal supostamente sentiu uma profunda conexão, e as coisas evoluíram rapidamente entre eles. Em setembro daquele ano, Diana foi fotografada em Balmoral, a propriedade privada da família real nas Highlands escocesas.
Em agosto de 1981, após um empurrão da rainha-mãe, Charles propôs casamento a Diana no castelo de Windsor. Ela aceitou. Na época, dizia-se que o casal só tinha saído cerca de uma dúzia de vezes. Depois disso, a atenção da imprensa sobre a jovem de 19 anos atingiu o auge. Embora ela lidasse com muita graça, houve um momento em que ela caiu em lágrimas ao volante de seu carro. Eu sei que é só o trabalho deles, mas às vezes eu gostaria que eles não fizessem isso. Diana mudou-se de um pequeno apartamento para Clarence House. O casal anunciou formalmente o noivado ao mundo em fevereiro. 4 anos depois, quando Charles e Diana deram a entrevista de noivado, perguntaram sobre o primeiro encontro em Althorpe. Charles recordou de forma um pouco sem emoção. Lembro-me de pensar que ela era uma garota muito alegre, divertida e atraente de 16 anos. Ele continuou. Digo muito divertida, animada e cheia de vida. Diana estava completamente encantada e elogiou Charles, dizendo como ele era incrível. Quando perguntaram se o casal estava apaixonado, Diana prontamente respondeu: Claro! Charles, por outro lado, ofereceu uma resposta desanimadora. Ele disse: Seja lá o que estar apaixonado significa. O casamento de Charles e Diana foi o evento mais celebrado do século XX, com milhares de pessoas se reunindo para aplaudir o casal no grande dia. No entanto, o público entusiasmado não sabia que o coração de Diana já havia sido partido antes mesmo de ela sair de sua carruagem de conto de fadas. Conforme o casamento real se aproximava, a tensão aumentava. A nação estava cativada pela tímida e encantadora futura princesa de Gales. Para muitos, parecia um conto de fadas da vida real. Mas para Diana, a magia estava rapidamente se desvanecendo. Enquanto os preparativos para o casamento estavam a todo vapor, Charles continuava cumprindo seus deveres reais, como de costume. Ele partiu em uma turnê pela Austrália e Nova Zelândia, 5 semanas após apresentar a Diana um deslumbrante anel de safira. Qualquer casal recém-noivado naturalmente sentiria ansiedade por estar em lados opostos do mundo, mas para Diana havia uma camada extra de tristeza à sua espera. Então, como ela passou de um coração cheio de borboletas a mal conseguir sentir algo? De acordo com uma teoria popular entre os fãs, Charles e Diana tinham impressões completamente diferentes um do outro. Diana estava profundamente apaixonada. Quanto a Charles, bem, seus sentimentos eram mais contidos. Em uma ocasião, fontes internas revelaram que quando Diana foi se despedir de Charles no aeroporto, o telefone tocou. A fonte alegou que era Camila na linha. Ela queria sua despedida afetuosa. Em vez de ignorar a ligação para se concentrar na despedida, Charles atendeu. A conversa foi tão afetuosa que Diana se sentiu magoada e partiu, ferida pela rejeição. Ela descreveu aquele momento, 10 anos depois, como o que partiu seu coração. Infelizmente, não seria o último. Houve muita especulação de que Charles usou Diana. Ele não a amava e não tinha intenção de honrar seus votos matrimoniais. Muitos fãs acreditam que ele apenas precisava de um herdeiro e que, uma vez que isso foi alcançado, ele se afastou com a mulher que sempre amou, Camila. Como você deve saber, o relacionamento de Charles com Camila terminou quando ela se casou com Andrew Parker Bowles no verão de 1973. Camila se estabeleceu em sua nova vida como esposa e mãe, e sua amizade com Charles permaneceu platônica nos anos que se seguiram. Mas o casal reatou seu caso pouco depois do nascimento do filho de Camila, como consolo em seu luto após a morte de Lord Mountbatten. Infelizmente, o marido de Camila foi muito infiel a ela, e ela se sentia muito solitária em seu casamento. Então, ela encontrou consolo nos braços de Charles. No entanto, Camila sabia que, uma vez que Charles se casasse, o lado físico do relacionamento deles terminaria. Ela não tinha ilusões de que isso continuaria. Quando Camila percebeu que Diana estava com ciúmes dela, ela se afastou. Bem, éramos 3 neste casamento, então ficou um pouco lotado. Ela falou abertamente sobre ter depressão pós-parto. Poucos dias antes do sim, parecia haver problemas no paraíso depois que Diana encontrou uma pulseira que Charles havia feito para Camila. Mas suas irmãs disseram que já era tarde demais para cancelar. Apesar da suposta união problemática, Diana desfilou até o altar em julho de 1981.
O casamento real foi realizado na Catedral de St. Paul, com um público estimado de 750 milhões de pessoas assistindo ao seu casamento em Westminster Abbey. Diana usava um vestido dos estilistas Elizabeth e David Emanuel. Bem, nem todos os contos de fadas têm um final feliz. Como você deve ter adivinhado, o casamento deles foi conturbado e o divórcio foi conturbado. No entanto, Diana e Charles supostamente compartilharam alguns momentos de genuína felicidade. Por exemplo, quando tiveram seus filhos. Em junho de 1982, o casal teve seu primeiro filho, o príncipe William. 2 anos depois, receberam seu segundo filho, o príncipe Harry. No entanto, as coisas logo começaram a desandar. Diana sofreu de depressão pós-parto. Você acorda de manhã e não quer sair da cama. Você se sente incompreendida e simplesmente muito mal consigo mesma. Ela disse à BBC em 1995. O casal estava supostamente extremamente infeliz no casamento. Mas isso não era tudo. Diana sofreu de bulimia por mais de 3 anos e infligiu ferimentos nos braços e pernas. Ela disse que só queria contar seu lado da história. A Casa de Windsor enfrentou desafios com os casos extraconjugais de Charles e Diana. Charles retomou seu relacionamento com Camilla Parker Bowles, e Diana supostamente teve vários casos. Em uma carta a um correspondente não identificado, Charles escreveu sobre como a incompatibilidade é terrível e como ela pode ser devastadoramente destrutiva para os envolvidos. Charles e Camilla se viram novamente pela primeira vez em 1986, quando Charles convidou ela e seu marido, Andrew, para um chá em Highgrove. Nos meses seguintes, a amizade de Charles e Camilla se desenvolveu, e por volta de 1987, o casal estava novamente envolvido romanticamente. Andrew continuava sendo infiel a Camilla, e ela não se sentia amada ou valorizada por ele em seu casamento. Enquanto isso, Diana, nessa época, supostamente teve casos com vários homens, o primeiro dos quais foi com seu guarda-costas, Barry Menachie. Ela também estaria vendo James Hewitt, um ex-oficial de cavalaria do exército britânico. Foi nessa época que Charles supostamente voltou para Camilla. O casal já estava levando vidas muito separadas. Nos anos seguintes, Charles e Diana foram atormentados por rumores de problemas conjugais. Os rumores começaram a ganhar força em 1987, quando Diana não acompanhou Charles na viagem anual de verão da família a Balmoral. Durante várias aparições públicas, eles pareciam distantes e infelizes. Para mostrar uma frente unida, o casal foi de férias juntos em novembro de 1992 para a Coreia do Sul. Eles pareciam tão infelizes que a imprensa britânica os chamou de os tristes. Assim, um casamento de conto de fadas se transformou em um arranjo. No mês seguinte, o primeiro-ministro John Major anunciou na Câmara dos Comuns que o príncipe e a princesa de Gales estavam se separando. Ele leu um comunicado do Palácio de Buckingham que dizia que a decisão foi tomada de forma amigável. Nem Charles nem Diana comentaram sobre a suposta separação. Em vez disso, Charles participou de um almoço de negócios e Diana visitou uma clínica no nordeste da Inglaterra. De acordo com relatos, nenhum terceiro estava envolvido na decisão. Este drama mergulhou a monarquia em uma profunda turbulência. A notícia da separação veio em um momento em que a credibilidade da monarquia estava em um ponto baixo moderno devido a relatos persistentes que aludiam aos escândalos conjugais e ao estilo de vida luxuoso de alguns membros da família real. Em uma entrevista de 1995 para a BBC, Diana disse que sentia uma profunda tristeza pela decisão. Nós lutamos para manter, mas obviamente ambos ficamos sem forças. Após concordarem em julho, o divórcio de Charles e Diana foi finalizado em agosto de 1996. Diana recebeu um acordo financeiro significativo, mas sem o status de Sua Alteza Real. Tragicamente, sua recém-liberada vida pós-royal foi interrompida após um acidente fatal de carro em Paris, um ano depois. Em janeiro de 1999, Charles e Camilla fizeram sua primeira aparição pública juntos como casal. O noivado foi anunciado em 10 de fevereiro de 2005, e eles se casaram apenas alguns meses depois, em abril, em um casamento civil no Windsor Guildhall.
O casamento foi seguido por uma bênção na Capela de São Jorge, no Castelo de Windsor. 4 décadas depois, muitos fãs ainda se perguntam como poderiam ter sido as vidas de Sarah e Diana se Sarah tivesse jogado suas cartas corretamente. No entanto, parece que para Sarah, um casamento mais modesto com um rico fazendeiro de Lincolnshire, em vez de se dedicar à vida real, foi o verdadeiro caminho para a felicidade. Lady Sarah se casou com Neil Edmund McCorquodale em 1980. O casal optou por uma cerimônia modesta. O casamento foi realizado na pequena igreja de Santa Maria, perto de Althorpe, e a recepção foi na propriedade da família. No dia do seu casamento, Lady Sarah usou um vestido de renda de gola alta, juntamente com a famosa tiara da família Spencer e um buquê clássico de flores brancas. A tiara Spencer, feita por Garrard, tem um design elaborado de flores estilizadas, decoradas com diamantes em montagens de prata. Dizem que remonta ao século XVIII e foi dada à avó de Diana, Cynthia, viscondessa de Althorpe. Foi um presente de casamento de uma parente distante, Lady Sarah Spencer, em 1919. Embora as 3 irmãs Spencer tenham usado a peça na cabeça em seus dias de casamento, a mãe delas, Frances Shand Kidd, não a usou quando se casou na família Spencer em 1954. O casal está casado até hoje e tem 3 filhos juntos: Emily Jane McCorquodale, Celia Rose McCorquodale e George Edmund McCorquodale. Após o casamento, Lady Sarah e Diana permaneceram próximas. As irmãs viajavam juntas com seus filhos, e Sarah até se tornou uma das damas de companhia de Diana, entre 1992 e 1997. Foi uma inversão da dinâmica de sua infância, na qual Diana idolatrava sua irmã mais velha, chegando a ser faxineira em uma casa alugada que Sarah administrava para o pai delas. Rumores sugerem que o apoio de Sarah pode ter se estendido a fechar os olhos para os altos e baixos da vida amorosa de Diana. Diana chegou a se referir a Sarah como a única pessoa em quem ela podia confiar. Fontes revelaram que Sarah supostamente sabia sobre os casos de Diana. A proximidade entre as irmãs era evidente mesmo após a morte de Diana. No funeral de Diana, Lady Sarah leu um poema em sua homenagem. Ela também atuou como coexecutora do testamento de Diana e se tornou presidente do Fundo Memorial da Princesa Diana até o fechamento em 2012. Sarah permaneceu próxima da família real e muitas vezes passa tempo com os sobrinhos, os filhos de Diana, o príncipe Harry e William, príncipe de Gales. Hoje, Sarah e Neil vivem perto de Grantham, Lincolnshire, onde em 2009 ela serviu por um ano como alta xerife de Lincolnshire. Sarah provou que não tem pressa em abrir mão de sua reputação de ser um pouco selvagem. Em seu 60º aniversário, amigos e familiares de Sarah a celebraram com um grande bolo em forma de um maço de silk cut, em homenagem ao seu amor por cigarros. A estreita ligação de Sarah com Diana também se estende a seus filhos. Sarah e sua outra irmã, Lady Jane Fellows, são presenças frequentes nas vidas de William e Harry. Sarah esteve nos casamentos de ambos, bem como no batizado do filho de Harry, Archie, em 2019. Muitos fãs acham que o príncipe Harry se identifica particularmente com sua família Spencer. Não só Harry se parece muito com Spencer, com seu cabelo ruivo, mas ele também chama suas tias, Sarah e Jane, de suas tias ruivas. Os filhos de Sarah, Emily, George e Celia, são próximos de seus primos Windsor.